Em uma pequena cidade do interior, havia um casebre abandonado no fim de uma estrada de terra. Ele carregava uma aura de mistério, que atormentava os poucos moradores que se atreviam a passar por ali. O que mais intrigava era o choro de uma criança que, em algumas noites, ecoava entre as paredes descascadas da velha construção, mesmo com sinais claros de que ali não havia vida humana há anos. A primeira vez que ouvi algo, eu ainda era garoto. Meu pai me contava sobre o lugar com uma reverência misturada a temor. Nunca chegue perto daquele casebre, ele dizia. Dizem que a criança que chora é uma alma penada. Com o passar dos anos, esses relatos se tornaram apenas sussurros abafados em quentes noites de verão, até que um grupo de amigos e eu decidimos explorar o que havia por trás daquela lenda. Chegamos ao casebre ao entardecer, quando a luz do sol se escondia e uma névoa fina tomava o ar. No início, tudo parecia tranquilo. Pisamos sobre o chão de terra batida, e o cheiro de mofo e madeira podre se misturava ao da grama alta que invadia o local. Uma vez dentro, no entanto, o clima mudou. O que parecia ser apenas um lugar em ruínas rapidamente se transformou em um ambiente gelado, como se o próprio ar estivesse carregando a dor de muitos anos. No fundo, em um canto escuro, a luz da lanterna iluminou brinquedos quebrados, refúgios de uma infância há muito perdida. Uma boneca de olhos fundos e um carrinho empoeirado estavam ali, como se esperassem pacientemente por seus donos. Mas não foi até ouvirmos o primeiro choro que a adrenalina correu por nossos corpos. Era um som triste e angustiante, como se uma criança estivesse clamando por ajuda. Meu coração acelerou, e por um instante, pensei que era apenas minha imaginação. Olhei para meus amigos, mas eles também pareciam perturbados, com os rostos pálidos e os olhos fixos na escuridão. Decidimos sair, mas a vontade de descobrir a origem daquele choro nos prendeu. Aproximamo-nos de um quarto mais afastado. A porta rangeu, revelando um vazio ainda mais pesado. As paredes estavam marcadas, como se alguém tivesse tentado arranhar um caminho de volta à liberdade. O choro se intensificou, ressoando nas paredes, e o desespero tomou conta de mim. O ar parecia mais denso, como se algo estivesse nos observando. Um dos amigos, em um impulso de bravura, ou imprudência, decidiu chamar pela criança. "Oi, você está aqui?" Sua voz soou estridentemente entre os ecos do choro. O silêncio que se seguiu foi tão profundo que podíamos ouvir nossos corações disparados. Então, um suspiro. Não era um choro, mas um lamento suave que cortou o ar, e o pânico tomou conta de todos nós. O choro foi se transformando em uma risada infantil que não se encaixava em nosso contexto. Sentindo um frio na espinha, decidimos ir embora. No caminho de volta, cada um de nós estava imerso em seus próprios pensamentos e medos. Naquela noite, a cidade parecia mais silenciosa, como se o casebre tivesse consumido algo não só de nós, mas da própria atmosfera do lugar. Ninguém se atreveu a falar sobre o que aconteceu, mas sempre que nos encontrávamos, o caso do casebre ecoava em nossas memórias coletivas. Os meses passaram, e o choro se fez mais presente tantas vezes que se tornou parte do cotidiano da cidade. Alguns moradores mais antigos comentavam que havia uma história de uma mãe que perdeu seu filho naquele lugar, e que seu lamento nunca havia se dissipado. Mas não havia registros ou testemunhos claros. A dor parecia entorpecida pelo tempo. Eu me afastei da cidade, mas sempre que fechava os olhos lembrava daquele choro. Existe um eco que nunca se desfaz, uma dor escondida que pode estar presa entre as paredes da velha casa. Anos depois, ao voltar para uma visita, decidi retomar aquele caminho, quase com a esperança de que tudo não tivesse passado de um delírio. Chegando lá, o que vi me causou uma sensação estranha. O casebre ainda estava de pé, mas coberto de vegetação e com um aspecto ainda mais desolado. No entanto, do fundo da noite, o choro ainda ressoava, não apenas em meu ouvido, mas ecoando na minha alma. E, enquanto o vento balançava as árvores, sentia que partes de mim se apresentavam àquele choro. Alguma parte de mim estava perdida ali, e eu sabia que nunca conseguiria escapar do eco daquele chamado, porque em cada canto daquele casebre, havia uma criança no limbo entre a vida e a morte, e eu havia respondido. O que acontecerá, quando a dor não for mais apenas uma lenda? A dúvida agora me atormenta, como um eco sem fim.